Boa noite. No dia 22 de julho, uma jovem turista foi morta em um ataque de tubarão na praia de Boa Viagem, aqui no Recife. Segundo o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, CEMIT, desde 1992 são 59 vítimas por ataque de tubarão em Pernambuco, sendo 24 delas fatais. Afinal, o que tem causado tantos incidentes? As placas de aviso e o monitoramento com embarcações são suficientes para alertar os banhistas? Qual a melhor forma de prevenir novos casos? O Opinião Pernambuco de hoje tenta responder a estas e outras questões. Para discutir o assunto, convidamos a presidente do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, CEMIT, e professora da UFRPE, Rosângela Lessa, o engenheiro de pesca e presidente do Instituto Propesca, Bruno Pantoja. Também o promotor de justiça do Ministério Público de Pernambuco, Ricardo Coelho. Você pode participar do debate enviando perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e pelo Twitter, @opiniãope. Bem, sempre que acontece um novo caso de ataque de tubarões, o tema vem à tona, né? A mídia se apropria do tema e coloca na sua agenda. O caso mais recente foi o da Bruna. Mas a pergunta que a gente quer trazer para abrir o nosso debate é: por que acontecem tantos ataques de tubarão aqui na costa de Pernambuco? Boa noite, professora Rosângela. Boa noite. Na verdade, o que tem acontecido em Pernambuco é fruto de um grande desequilíbrio, né? Então, nós tivemos em Pernambuco, na época, na década de 90, grandes empreendimentos que fizeram assim, enormes modificações ambientais, e essas modificações ambientais criaram condições inesperadas. Então, os ataques de tubarão foram uma consequência inesperada dos empreendimentos que foram realizados para a construção de grandes empreendimentos em Recife, né? E, bom, não se espera, de maneira alguma, não se pode iludir a população de que incidentes com tubarão vão deixar de existir se as causas que deram origem a esses incidentes persistem. Então, é de bom tom que se aprenda a conviver com o fenômeno e que se divulgue as melhores informações possíveis para não gerar expectativas que não serão cumpridas. Ataques de tubarão são uma causa que é fruto de intervenções ambientais que permanecem. E, portanto, a população tem que lidar com o fato de que interiorizar as informações que são disponibilizadas através de campanhas de educação ambiental, de maneira a que possa, conscientizada, poder tomar suas próprias decisões em relação à sua segurança. Quando a senhora fala a partir da década de 90, significa que até então a gente não tinha contabilizado os casos de ataques de tubarão aqui no estado. E essa década de 90, ela coincide com a implantação de SWAP? Coincide. Então, SWAP seria uma das grandes razões pelas quais a gente hoje sofre os ataques de tubarões? Pode ser que existam outras, né? Mas a relação entre o início do surto, digamos assim, do maior número de incidentes, coincide bastante com a instalação desse grande empreendimento, né? E uma vez que todas as condições ambientais que foram implicadas nesse empreendimento, que foram muitas modificações, se pode citar, por exemplo, o Rio Merepe, várias mudanças em termos de
recifes que foram retirados e tudo isso, criaram condições para que esse comportamento se estabelecesse. Bruno Pantoja, você como engenheiro de pesca conhece bem também esse tema, e aí a gente sabe que a área de Suape era um grande estuário, né, para os tubarões. E aí, quando se instala, de certa forma eles começam a ser expulsos daquele local e eles buscam alternativas, e essas alternativas seria essa área que antes era uma propriedade, né, bem livre para a circulação do banhista e que passa a ser a partir de então, e que deixa de ser a partir de então? Exato. Aqui na parte de Boa Viagem e Piedade, temos um percentual de 81% de ataques de tubarão dentro desse surto, como foi colocado pela professora. Inclusive, eu gostaria de saber por que eles se deslocaram mais para o lado de cá. A questão é o seguinte, já corroborando com a colocação da professora, a bacia GL2 do Cabo de Santo Agostinho, lá em Suape, no Porto de Suape, teve uma expansão portuária muito grande das instalações das indústrias, fazendo com que os manguezais fossem desmatados e aterrados. Então, aquelas áreas que serviam de refúgio para esses animais, como áreas de refúgio e reprodução, fizeram com que esses animais se afugentassem dessas áreas. Mas eu queria tocar num assunto também, pois o Porto de Suape foi apenas um pilar dessa problemática. Nós tocamos também na questão que é muito importante ser colocada, a expansão imobiliária de uma metrópole que é do Grande Recife. Então, a questão do saneamento básico é muito importante ser colocado isso, porque 67,3% do esgotamento sanitário do Grande Recife é despejado diretamente nos rios. Locais que também, por exemplo, como o Rio Jaboatão, como o Rio Capibaribe e Beberibe. Essas áreas serviam também como áreas de refúgio. Então, o que a gente vê ao longo dos anos é que esses animais estão se afugentando dessas áreas. Tendo em vista que hoje em dia nós estamos vendo filhotes de tubarão às margens das praias, entendeu? Quer dizer, então ele é um certo indicativo. Nós não estamos falando apenas da questão do tubarão, é toda uma cadeia alimentar que está totalmente degradada, entendeu? Então, desde a base da produção primária, secundária, até chegar ao topo de cadeia, que são os tubarões. E aí, promotor, diante dessa polêmica toda, né, que inclusive se agrava com esses casos de ataques fatais, né, de vítimas, né, que chegam à morte, como foi o caso da Bruna, surge uma ideia, né, do Ministério Público, né, encabeçada pelo senhor, de solicitar a interdição das praias. Essa medida é extremamente polêmica e a gente está acompanhando aí durante essa semana, né, que ainda deve dar muito pano para as mangas, ainda deve render muito. Em que o Ministério Público, né, se baseia para solicitar a interdição das praias aqui no Recife? Na verdade, a informação de interdição das praias de Pernambuco, ela vem sendo mal veiculada. A ideia do Ministério Público não é interditar as praias do Estado, é interditar pontos específicos de determinadas praias onde notoriamente ocorrem os ataques. Então, se você já teve uma incidência maior de ataques nos pontos A, B, C, D e E, eles serão interditados até que providências outras, mais efetivas, sejam adotadas de modo a diminuir ou evitar esses ataques. Então, na verdade, a recomendação expedida pelo Ministério Público foi mais ampla. Nós entendemos que esses trechos mais perigosos das praias da região metropolitana deverão ser interditados, até que telas de proteção ou outras medidas mais efetivas utilizadas em outras praias do mundo sejam efetivadas. Também pedimos mais investimentos em pesquisa
para o problema ser melhor compreendido. E também pedimos uma campanha preventiva e educativa da população mais forte. Nós entendemos que a população precisa ser alertada, esclarecida da grandeza do problema que está sendo enfrentado. Nós entendemos que as pesquisas não podem ser interrompidas, porque as estatísticas mostram uma coincidência preocupante de que os ataques ocorreram exatamente quando as pesquisas foram interrompidas. Então, tudo isso parte de um projeto, digamos assim, defendido pelo Ministério Público e foram medidas amadurecidas dentro de um inquérito civil que tramita no Ministério Público, onde estão sendo ouvidos professores, cientistas, pesquisadores, ONGs, todos os atores envolvidos estão sendo ouvidos dentro desse inquérito civil para que as medidas sugeridas pelo Ministério Público não sejam medidas precipitadas ou sem fundamentação. Professora Rosângela, a senhora se manifestou na imprensa contrária à ideia de interdição, né? Quer dizer, o CEMIT, né, representado pela figura da senhora, ele se posiciona institucionalmente contrário à interdição. Essa medida essa intenção de não concordar com a orientação do Ministério Público, ela é a mesma desde quando se desencadeou essa negociação ou da semana passada para cá já há alguma mudança no curso, né? Me parece que no começo havia uma dúvida em relação à ideia de se interditar totalmente ou de se interditar trechos. Hoje, qual é a posição do CEMIT? Olha, o anúncio da, digamos, interdição total, evidentemente que não pode ser assim bem recebido pelo CEMIT, né? Mas evoluindo nessa análise, se vê que em determinados pontos e sob determinadas condições, que são condições, digamos, excepcionais, né? Se poderia ter algum tipo de medida que fosse temporária e que fosse temporária e aplicada em uma determinada área que estivesse oferecendo grande probabilidade de risco. Então, é possível que, sob condições de muito fortes, por exemplo, correntes de retorno, como se tem no Acaiaca, e determinadas áreas onde essas correntes, sob determinadas condições de inverno, maré alta, ondas muito grandes, que essas áreas possam ser temporariamente sinalizadas e não utilizadas pelos banhistas, já que coincidem grandemente com o número de incidentes que têm ocorrido. Então, o CEMIT está evoluindo nesse sentido e nós estamos preparando um documento que, bom, amanhã entregaremos ao promotor, que não vou adiantar aqui o conteúdo, porque eu acho que é bom que tenha um pouco de expectativa em relação a esse assunto, mas nesse ponto, sim, consideramos que é possível ter uma certa flexibilidade, porque isso pode ser muito benéfico em termos do risco
sobre condições extremas ambientais extremas. Eu não queria perder o fio dessa discussão agora e saber se a sociedade está sendo chamada para participar dessa discussão. A sociedade como uma das principais usuárias das áreas de praia, né? Hoje o lazer mais barato, né, mais econômico, mais democrático que existe numa cidade litorânea é exatamente a praia. Então, Pantoja, me permita que o promotor queria trazer essa resposta e logo na sequência a gente vai para você. Nós estamos convocando no Ministério Público uma audiência pública onde órgãos oficiais, ONGs, sociedade civil, todos serão ouvidos. A audiência pública para que a população diga o que pensa desse problema, para que cientistas, pesquisadores possam também falar, órgãos do governo. E além dessa audiência pública que será realizada em breve, nós estamos tentando auxiliar na organização de um seminário internacional onde pesquisadores, cientistas do mundo inteiro virão a Pernambuco para expor a realidade de outros continentes, de outros países, contribuindo para que nós possamos compreender melhor o problema, achando as melhores soluções. Bruno, qual a sua posição sobre essa interdição? Bom, na quinta-feira passada, na praia de Oahu, no Havaí, teve um ataque de tubarão a um banhista, na verdade um surfista, em que as autoridades locais interditaram um raio de 1.600 metros aquela praia. Então, significa que, assim, por mais que nós estejamos dentro de uma realidade negativa de ataque de tubarão, por ser uma das praias mais perigosas do mundo, e temos áreas de extremo risco, como já foi citado, como áreas que têm corrente de refluxo, que têm mar aberto, e está evidenciando que os tubarões estão presentes e está tendo uma cadeia, um estado, uma condição de colapso desse ecossistema. Nós somos categóricos de dizer que determinadas áreas devem ser colocadas como áreas interditadas, porque não oferecem sinalização, certo? Da forma que seja, de uma forma universal. Entendeu? Então a sinalização não poderia ser uma solução melhor do que a interdição? Sim, no caso da Bruna Gobi mesmo, só tinha uma bandeira. Então, uma bandeira na forma universal determina que aquela única área seria interditada. E quando se fala em trecho, tem que ser em bandeiras para bandeira. Então, de uma bandeira para outra, que seria uma área de interdição. Aquela área ali era proibida. Então, quer dizer, de uma certa forma, a sinalização não foi correta. A questão das placas, nós estamos evidenciando que é insuficiente. Por quê? Tendo em vista que 17% da população da região metropolitana do Recife é analfabeto. E outras mais, 25% dos alfabetizados, 25% são considerados analfabetos funcionais, aqueles que sabem ler, mas não interpretam. Então, ficou evidenciado que a falta de sinalização e outras medidas que não foram eficazes ao longo dos anos, e não podemos tratar as vidas humanas como estatística. Então, devemos defender essas vidas humanas. Então, eu concordo que determinadas áreas sejam interrompidas. Bruno, a sinalização ela pode ser decodificada pelo banhista, pelo surfista, mas ela não é decodificada pelo tubarão. Qual a garantia de que, de uma bandeira para outra, o tubarão não poderia avançar, de que haveria realmente uma segurança plena? Bom, essa é uma questão que a gente deixa para você responder no próximo bloco. A gente precisa chamar o intervalo. Lembrando que você pode participar enviando perguntas e a sua opinião através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter @opiniãopr. A gente volta daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta. O tema de hoje é ataque de tubarões. Participam do debate a presidente do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, CEMIT, e professora da UFRPE, Rosângela Lessa, o engenheiro de pesca e presidente do Instituto Propesca, Bruno Pantoja.
Completa o debate o promotor de justiça do Ministério Público de Pernambuco, Ricardo Coelho. No bloco anterior, a gente interditou aí a resposta do Bruno, né, quando ele falava sobre as bandeiras. E aí a gente acrescenta um outro componente aí, que é a questão das telas de proteção. Qual a sua opinião sobre essas telas? Sim, terminando a minha colocação passada, desculpa por isso, é que o objeto do projeto Protuba, que é da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em convênio com o CEMIT, é de oferecer condições máximas de segurança na fruição das praias urbanas contempladas pelo projeto. Então, quer dizer, aquelas placas que já estão colocadas, significa que as praias estão proibidas, não pode ser tomar banho. Então, a partir do momento que as pessoas entram ao mar... Proibidas ou não recomendadas? Não, porque se fosse proibida, ninguém entraria, né? Haveria, inclusive, uma fiscalização rígida. Mas, há uma recomendação, é o que nos de certa parece. forma, não exime o Estado de responsabilidade. Com relação às telas de proteção, nós temos uma proposta assim, ousada de gestão ambiental, né? Tendo em vista que já foi estudado ao longo de vários anos as instalações de redes de malhar em várias praias do mundo todo. Hoje em dia, essa tendência é de mudança, como em alguns balneários na Austrália, que são colocadas telas rígidas e adaptadas de aquiculturas continentais e marinhas com telas rígidas de dupla galvanização revestidas de PVC. Então, nós, olhando os aspectos positivos e negativos, dentro de uma avaliação na parte ainda teórica dos impactos ambientais, vimos as condições favoráveis para a instalação dessas telas ao longo das praias de Piedade, Boa Viagem e Candeias. Essas telas podem ser também em áreas determinadas. Isso aí pode ser colocado em estudo, né, junto com o CEMIT e com o Ministério Público, que o Estado abraçar essa causa, tendo em vista que vidas humanas estão sendo ceifadas, né? São 59 ataques notificados, e ainda está em discussão as questões de subnotificações, né? Queremos deixar bem claro isso, e que a instalação das telas oferecerá à população uma área de segurança. E a partir dessas telas, terá vida tranquila para os tubarões. Então, por quê? Os tubarões estão sendo colocados como vilão, mas não, ele é a consequência de um problema que já vem sendo desencadeado por vários fatores, como a questão do Porto Suape, a questão da poluição, a questão da expansão imobiliária. Então, o projeto que nós propomos é o Mar para Todos. É um projeto ousado de gestão ambiental, onde nós vamos colocar telas, nós oferecemos o projeto ao Estado para que sejam instaladas telas rígidas, retráteis, ao longo das praias de Boa Viagem, Piedade e Pina e o trecho de Olinda. Doutora Rosângela, para o CEMIT, essa ideia de tela é uma ideia segura? Ou seja, se coloca a tela, aí não precisa haver interdição, né? Não precisa mais de sinuelo, não precisa mais de nada. Essa ideia é totalmente, para o CEMIT, é uma ideia inaceitável. É uma ideia inaceitável no sentido de que telas, em geral, telas que não capturam ou redes que capturam, tem sido aceito assim, fazem parte de uma estratégia antiga, da primeira metade do século passado, quando não havia nenhuma outra saída para lidar com o problema. Nós não acreditamos que a colocação de telas, mesmo essas que estão sendo propostas de Boa Viagem até o Paiva, essas telas para nós são totalmente inaceitáveis pelo ponto de vista de que elas vão causar vão também passar em frente do Rio Jaboatão. E isso vai fazer com que espécies que são totalmente que dependem daquele ambiente para as suas migrações, inclusive espécies como tartarugas marinhas que desovam em Boa Viagem, e
todas as espécies que têm uma dependência do estuário estarão bloqueadas pelas telas, né? Então, nós não aceitamos essa proposta, inclusive pelo fato de que as telas, elas requerem uma estimativa muito por cima, indica que uma estrutura dessa não iria requerer menos de 30 ou 40 milhões para a instalação e uma manutenção extremamente difícil, que precisa ser muito rigorosa e que não impedirá os tubarões de entrarem nas telas pelos lados e nem impedirá que as telas se rompam e que, precisando de uma manutenção desse tipo, é impossível, depois de fazer um investimento desse tamanho, garantir que funcionaria. Por outro lado, as redes que capturam são um retrocesso. Consideramos que isso é uma derrota do que se sabe hoje e do que se faz hoje de melhor. Então, colocar redes é uma saída que tem implicações muito grandes, porque as redes não poderão ser contínuas e o que vai fazer é com que os tubarões entrem e aconteça o que acontece na Austrália, por exemplo, e na África do Sul, que os ataques continuam dentro das redes, porque os tubarões entram nas redes e, no momento, 40% dos ataques ocorrem quando eles estão voltando ao mar. Promotor Ricardo Coelho, o Ministério Público necessita de orientações técnicas para poder se posicionar diante de um caso como esse que está acontecendo, né? O senhor mesmo falava que são necessárias medidas, né, que possam evitar os ataques e que a interdição ela seja temporária, né, que precisaria evoluir na busca, no encontro de alternativas, de soluções para que se possa conter os ataques dos tubarões. Com quem hoje o Ministério conta para se basear nas suas tomadas de posições? Aqui mesmo a gente acaba, né, de ver aqui duas posições que são bem diferentes, né, que são divergentes. Nós estamos ouvindo toda a comunidade científica de Pernambuco e, como eu disse, será realizado um seminário internacional. Nós pretendemos ouvir especialistas do mundo inteiro para que o problema seja enfrentado da melhor forma possível. No que se refere às telas de proteção, nós vamos procurar nos informar sobre a melhor tecnologia, o melhor meio de conter esses ataques. Agora, a início, a colocação de telas não seria em todo o litoral. Isso realmente seria inviável do ponto de vista econômico, logístico. A ideia é você criar setores seguros na praia. Perceba que o local onde houve o último incidente, você teve uma banhista de outro estado, desavisada, relativamente desavisada, mas ela foi vítima de uma corrente marinha que praticamente a colocou num canal onde há um fluxo maior de tubarões. Então, se essas praias notoriamente mais perigosas forem protegidas com telas, criando, digamos, ilhas de segurança, você vai ter uma agressão menor ao meio ambiente, você vai criar espaços seguros e tudo isso será viável do ponto de vista econômico, porque, ao que tudo indica, e não há um único depoimento divergente nesse sentido, nós já identificamos o culpado pelo desequilíbrio do ecossistema marinho. Quem é esse? Esse culpado já foi identificado. Suape? Foi com esse advento da implantação do polo industrial de Suape que se iniciou todo esse processo de desequilíbrio do ecossistema marinho. Então, se o culpado já está sendo identificado, nós estamos caminhando para ter uma convicção, uma segurança absoluta
seguindo essa sinalização de pesquisadores, professores, cientistas, se já há uma sinalização de que só há um culpado, ou pelo menos um culpado com um percentual maior de responsabilidade, talvez existam outros com responsabilidades menores, ele deverá ser responsabilizado. Ele deverá custear essas providências de proteção das praias. Então, se o culpado foi identificado, vamos cobrar desse responsável a sua contribuição para a proteção das praias, para a recuperação do ecossistema marinho do Estado, que precisa ser recuperado. Eu perguntaria ao Bruno, tá, você vê a sua melhor maneira de complementar e de trazer de volta, inclusive, essa questão. Mas, diante de tudo isso, qual é o futuro, qual é o destino dos nossos tubarões? Né? Eu falo isso porque eles não são vilões dentro do ecossistema. Exato, mas corroborando com, só um parênteses colocado pelo Dr. Ricardo Coelho, é que o passivo ambiental do Complexo Industrial de Suape, que já está empenhado dentro da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, onde deveria estar inserido como membro, que é membro, mas não participa, deveria ter uma voz mais ativa dentro do CEMIT, seria uma forma de servir de aporte de recurso para a instalação das telas, tendo em vista que as telas, o valor dela, o metro linear seria em torno de R$ 1.400. Então, o que seria R$ 1.400 por uma vida humana? Quanto equivale uma vida humana? Então, querendo colocar também as questões dos impactos, que já foi colocado atrás, na década de 40, que foi instalado na Austrália, em Durban, na África do Sul, foram colocadas telas abertas, né? E, no caso, nós não estamos querendo colocar telas abertas, são telas contínuas fechando determinadas áreas. Então, isso é impossível a passagem desse tubarão. Por que é impossível? Porque a resistência de uma tela dessa é de 55 kJ por milímetro quadrado, tendo em vista que você vai ter um apoiamento de em torno, se fosse colocar de uma forma contínua, 2.020 toneladas. Então, não existe tubarão suficiente aqui para poder transpor uma barreira física dessa, tendo em vista que ainda seriam colocados repelentes eletromagnéticos para poder evitar a colisão desses animais que venham a se ferir, porque tendo uma barreira física, uma resistência tão forte dessa, esses animais podem se ferir. Certo. E respondendo aquela questão, eles não ficariam à deriva, os tubarões, se eles não podem ficar mais em Suape, se eles não podem mais avançar, né? Se são criadas essas áreas de proteções, qual seria a área que se destinaria aos tubarões dentro dessa confusão toda, né, que está se criando? Veja só, é necessário ser feito, lógico que é um trabalho de longo prazo, da revitalização dos biomas, tanto estuarino como marinho, né? Isso é um trabalho que requer um longo tempo, né? Mas com uma forma emergencial, imediata, para se resolver o problema das mortes de vidas humanas. Deixar bem claro que as pessoas estão morrendo, outras Brunas Gomes vão vir pela frente, né? E pesquisas se e não for dado um lugar decente e digno para o tubarão, não é? Certo, lógico. As áreas desses tubarões, no caso dos estuários do Cabeça Chata e das correntes como o tubarão-tigre, né, nós deixaríamos eles livremente nas suas correntes adjacentes. As telas seriam colocadas antes dessas telas, eles iam correr, iam ter sua natação, seu deslocamento livremente. Entendeu? O que eu estou querendo colocar com relação às tartarugas é que é identificada, eu acho que a falta de informação faz com que a pessoa tenha uma certa ignorância no que se tange o problema. Só tem identificado na Praia de Boa Viagem uma única área de desova, certo? Na frente do Hospital da Aeronáutica. Então, essa área seria uma área de escape para esse animal. Fazer um trabalho em cima deles. Existem já ONGs que trabalham com esses animais, com a desova deles. Então, destinando áreas determinadas, áreas de risco, tendo em vista que 500 mil pessoas usufruem das praias todo final de semana. Entendeu? Vamos passar a palavra para a doutora Rosângela. Então, o que foi dito aqui
sobre telas. Então, há telas e há telas, né? E o promotor, quando ele se refere à colocação de telas na praia, seriam telas que permitissem às pessoas, dentro de um determinado espaço que é determinado pela tela, desenvolver suas atividades, banho, ou inclusive aquilo que está tramitando no CEMIT, que é a colocação de telas de uma estrutura que é um projeto defendido pelo Instituto Praia Segura, em que as pessoas pudessem usar para desenvolver atividades. Está proposto atividades de surf, mas as telas que eu acredito que o promotor tenha se referido são esse tipo de estrutura, e não essas estruturas imensas que representam muros que vão de Pina até o Paiva e que isolam toda a dinâmica. Acredito que nós podemos, que existem maneiras de lidar com a problemática, e eu acredito, e o CEMIT acredita também, eu pessoalmente, o CEMIT também, que educação ambiental, a educação é a melhor arma que uma pessoa pode ter para lidar com problemas desse tipo. E uma coisa que foi mencionada é que o incidente que aconteceu, a pessoa não tinha informação. E isso não é bem verdade, porque a pessoa foi incessantemente avisada pelos bombeiros e mesmo assim permaneceu na área. E aí, em permanecendo na área, foi carregada de um ponto em que estava mais raso para um ponto mais fundo. Isso demonstra também a fragilidade da sinalização, da fiscalização, né? Então tem um componente também aí que acaba recaindo sobre o Estado, né? O Estado que teria o papel de orientar melhor, de impedir, né, que a pessoa se colocasse nessa situação de risco extremo ao ponto de ser vitimada pelo tubarão. A gente precisa fazer mais um intervalo. Lembramos que você ainda pode mandar perguntas, já temos aqui várias, para o telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãopr. E a gente volta dentro de um instante. O Opinião Pernambuco está de volta e o tema de hoje é ataque de tubarões. A gente tem aqui várias perguntas, então vamos tentar contemplar o maior número delas. O Ivan de Tegipió: por que não é permitido banho apenas em áreas que tenham arrecifes e quando a maré estiver baixa, já que é proibido colocar redes de proteção? Bruno, pode trazer essa resposta? Bem, eu acho que quem poderia falar com mais categoria isso seria o próprio Estado, né? Mas nós defendemos que sejam colocadas telas nessas áreas proibidas. Mas no caso da pergunta do cidadão, aconselhamos que as pessoas não tomem banho em maré cheia, né? Procurem áreas de maré seca próximas aos recifes. As piscinas naturais, tem dezenas de piscinas naturais ao longo das praias de Piedade Alpina e tenham segurança com relação a isso. Então, Doutor Ricardo, existe falha no preparo dos bombeiros no resgate de vítimas? É Alexia Souza, ela passou a pergunta via Twitter. Eu acho que os bombeiros mostraram muita eficácia no socorro dentro d'água nesse último incidente. O resgate foi rápido, eficiente, ela foi salva com vida. Agora, no transporte da vítima ao hospital, talvez tenham ocorrido falhas e isso precisa ser investigado e nós estamos investigando, já que isso enseja responsabilidade civil e penal. Agora, quero acrescentar também que no enfrentamento dessa questão não pode haver um excesso de pudor.
é preciso que haja a adoção de medidas mais fortes, campanhas mais agressivas e um conjunto de fatores que juntos vão efetivamente contribuir para a redução desses índices que são encontrados em Pernambuco. Um comentário do João Martins, da Bomba do Demetério. O governo está fazendo a parte dele sinalizando a praia. Os banhistas têm culpa quando tomam banho em áreas impróprias. Doutora Rosiana, a senhora está nessa linha de pensamento também? Então, nesse episódio, Rosângela, e a gente vê que em muitos outros, né? Porque 2 dias depois teve um afogamento que também foi, uma pessoa morreu afogada e que também foi avisada pelos bombeiros incessantemente e mesmo assim desobedeceram. Nós nunca vimos uma campanha na televisão, por exemplo, né? Eu, pelo menos, não tenho lembrança de uma campanha na televisão para que as pessoas elas tomem mais cuidado em relação à praia. Normalmente a campanha é uma campanha na linha de turismo, falando, né, do lado bom, do lado positivo das praias. Isso é uma carência que existe. Isso seria o ideal, né? Ter grandes campanhas nas mídias e alguém pagando por isso. Swap, e se for por possível, exemplo, o swap pagando por isso seria muito bom. Aliás, o CEMIT estimula a que tudo seja feito para que essas indenizações possam ocorrer e que a gente possa ter as divulgações mais amplas possíveis. Então, concordamos totalmente que mais educação ambiental, mais divulgação é o ideal. Uma pergunta de Luiz Cavalcante, de Paulista. Por que não há investimento nos pescadores para que eles atuem no combate natural dos tubarões? Os pescadores podem colocar espinhel para ajudar nisso. É isso mesmo? A ideia é dizimar os tubarões? Não. É bom deixar bem claro aqui que o Instituto ProPesca não é contra a matança e extermínio do tubarão. Inclusive, está sendo feito hoje, foi capturado pelo Instituto Oceanário um tubarão de 2,60 m, estão sendo capturados tubarões lixa ao longo que não é animal que oferece nenhum risco à população e estão sendo chipados. Então, quer dizer, está fugindo o foco da questão. Então, o barco sinuelo, qual é a função dele, então? A função do barco sinuelo, ele como um barco pesquisa da Universidade Federal Rural de Pernambuco, é de realizar trabalhos com os estagiários, que são estudantes de engenharia de pesca, para formar novos engenheiros de pesca na área da pesca. E mas captura, no né? CEMIT, Captura, está fazendo captura e isso está sendo apresentado como um troféu. O CEMIT está colocando... A função do CEMIT, do sinuelo do CEMIT, é justamente de fazer as capturas e deslocar eles para outras áreas, que fica muito... assim, os dados ficam muito confusos, né? E deve ser colocado à vista da sociedade que realmente deve ser tratado de outra forma. Os tubarões não podem ser vítimas como estão sendo vítimas agora. Nós temos que colocar os tubarões na condição dele, de vida natural, oferecer o alimento natural dele, porque a oferta de alimento desses animais estão escassas. Então, tem que oferecer uma outra proposta, uma outra alternativa, fugindo à estratégia que é de uma gestão pragmática e conservadora. Certo. Doutora Rosângela, quando eu falei que os tubarões estão sendo apresentados como troféus, né, a senhora disse não, né? A senhora falou, não estava... Disse não. Mas eu quero acrescentar uma outra pergunta. Os tubarões, eles são detectados, né, e teve um posicionamento, né, recente, parece-me que foi do Paulo, de que eles seriam levados para uma área mais distante. Sim. Se for levado, ele não volta, ele não retorna? Sim. O programa do CEMIT, que utiliza o sinuelo, é de que esses tubarões são capturados, as capturas devem ser aquelas que oferecem a menor mortalidade possível. O objetivo do trabalho do sinuelo é chegar à mortalidade zero. Nós estamos hoje com uma mortalidade nessa semana, nessas 2 semanas, de 40%. E nós estamos querendo reduzir essa mortalidade. Então, o monitoramento do sinuelo é de retirar os tubarões da área de risco
retira-se os tubarões e leva os tubarões para fora, onde são marcados e monitorados, inclusive com marcas que são marcas acústicas, marcas de vários tipos, que nos garantem que nós podemos conhecer o comportamento desses tubarões e podemos, em aprendendo sobre essa pesquisa, poder manejar essa população e conhecer esse comportamento que é muito importante para a tomada de decisão. Mas a probabilidade do retorno, ela permaneceria? Se retornarem, são detectados, porque existe uma rede de sensores que fazem essa detecção. Bom, tem uma pergunta aqui, na verdade é uma pergunta e um comentário do Almir do Cordeiro. Por que o Brasil não toma exemplo de outros países desenvolvidos, como a Austrália, no controle de tubarões? Por que não utilizar a rede de campo eletromagnético para impedir o avanço de tubarões? Essa rede eletromagnética seria uma alternativa razoável, na sua opinião, doutor? Eu acho que as soluções estão sendo apontadas pelos pesquisadores e cientistas do mundo inteiro. E vamos ouvi-los aqui no Recife. E essas medidas implantadas em conjunto podem ser efetivas, eficazes. Se hoje nós já temos uma redução significativa nos ataques, podemos avançar mais. É esse o objetivo do Ministério Público, né? Identificar os responsáveis pelo problema, identificar os meios eficazes para enfrentamento desse problema e vamos tentar, então, sentar para uma negociação, para um acordo com esse ou esses responsáveis pelo desequilíbrio do ecossistema marinho. Se o acordo não for possível, será proposta uma ação judicial, uma ação civil pública. Opiniões. Ângela de Prazeres, a praia não deveria ser interditada. É uma questão de educação dos banhistas de não entrarem em áreas perigosas. Tem também a opinião da Edna de Campo Grande. O governo tirou os tubarões de seu habitat natural e agora não aceita o uso de rede de proteção nas praias para evitar que outras mortes, como a da Bruna, possam acontecer. O Enio Regis, por que as reuniões do CEMIT na SDS agora são fechadas? Sempre foram abertas à sociedade pernambucana. Para a senhora. As reuniões eram abertas. Aí, de repente, grupos informais começaram a fazer das reuniões do CEMIT plataformas para determinadas com movimentos que queriam e não impediam o trabalho do CEMIT. E, em função disso, as reuniões do CEMIT tiveram que seguir o decreto-lei, porque existe um decreto de criação do CEMIT que determina que as reuniões do CEMIT têm uma determinada forma. E é a forma que nós passamos a adotar, porque aquilo que a gente fazia antes eram verdadeiras audiências públicas a cada reunião do CEMIT. E isso não foi bem compreendido por determinados segmentos e, não sendo bem compreendido, tivemos que fazer alguma restrição, mas as reuniões do CEMIT são totalmente abertas para a imprensa. O Marcelo Pimentel, concordo com o Bruno Pantoja, temos que urgentemente colocar as telas de proteção para que vidas sejam preservadas. Helder da Boa Vista, o que o CEMIT pode fazer para evitar destruir o habitat natural do tubarão? Então, as propostas do CEMIT são aquelas propostas que têm eficácia em termos da redução de ataques e que são ambientalmente sustentáveis. Então, nós não acreditamos que os tubarões sejam vilões nessa história e pretendemos continuar desenvolvendo uma estratégia de lidar com a problemática de maneira a ter uma grande ênfase na conservação. Eduardo Virgulino, para o promotor. Um dos principais causadores do crescimento dos ataques de tubarão no Recife foi acompanhado da destruição dos manguezais. Não seria possível preservar e melhorar seu habitat
de estuário, ao invés de proibir os banhistas de entrarem na água? É sem dúvida um conjunto de fatores juntos podem contribuir para uma vitória no enfrentamento do problema. Agora, até que essas medidas preventivas todas possam ser adotadas, eu penso que a interdição de pontos perigosos das praias seja necessária. Há muita morte por afogamentos, as correntes de refluxo são identificadas, há trechos perigosos, mais suscetíveis a ataques, e nesses trechos, já identificados, a interdição será benéfica para a população até que outras medidas possam ser implementadas. Tem uma pergunta aqui do Ricardo Albuquerque. Por que as placas de alerta na orla de Olinda foram retiradas e no momento não existe nenhuma? Quer dizer que as praias da orla da região norte estão livres de ataques? Como envolve uma questão técnica também, eu gostaria que você respondesse, Bruno, já que a gente está passando tantas perguntas para eles. Veja bem, eu aconselho as pessoas que estão tomando banho de mar e praticando surf naquela área. Ali na Praia do Zé Pequeno sempre tem surfista, né? Também é uma área considerada de risco, tendo em vista que já teve alguns ataques e com óbito também no Del Chifre, como nós temos aqui colocando para você. Teve algumas mortes, tem aqui na lista, né? E já teve ataques em Pau Amarelo, teve ataque em Goiânia, então a Zona Norte está sendo preterida, né? E eu não sei qual é o interesse único em estar fazendo um monitoramento numa área de apenas Piedade do Paiva Alpina, né? Então, deve-se olhar com outros olhos, ter atenção também para o pessoal da Zona Norte, porque são cidadãos que merecem também segurança, e o Estado tem o direito, o dever de oferecer segurança à população. Estamos quase chegando no final do programa, e para que a coisa não fique muito aberta, eu gostaria de saber em que momento deve sair uma definição sobre as medidas que serão tomadas daqui em diante. Quer dizer, a partir dessas negociações, desses encontros que vêm acontecendo envolvendo o Ministério Público, o CEMIT, o Propesca e outras instituições. Promotor? Nós teremos uma audiência pública com todos os atores envolvidos em um mês. Teremos um seminário internacional, talvez em 3 meses. Mas o tempo joga contra a ideia de se oferecer praias seguras. O verão já se inicia aí em setembro. O verão vai dar praia? E eu penso que vai, né? Nós estamos avançando, o conjunto de provas obtidas já é robusto e talvez antes desses prazos nós já possamos sentar numa mesa de negociação com os responsáveis, os culpados identificados, e caso não haja acordo, haverá uma ação civil pública onde se pedirá liminarmente a adoção de providências emergenciais. Bem, para fechar aqui tem um comentário de Paulo de Piedade. Ele fala: sou contra as redes de proteção, pois elas vão atrapalhar a dinâmica do ecossistema. O problema está nas pessoas, elas precisam se conscientizar. Por isso, o mais importante investimento do governo deve ser em educação ambiental para a população e capacitação das pessoas que trabalham em torno da praia para a orientação dos turistas. Bem, agradecemos a participação de todos vocês, a participação de você também que mandou pergunta. Pedimos desculpa porque nem todas conseguiram ser formuladas, mas o Opinião Pernambuco ele fica aberto para voltar a discutir esse tema numa outra oportunidade. A todos, uma boa noite e até o próximo programa.